E nós precisamos terminar de votar o expediente, então eu passo para o secretário-geral, né? Então, nós precisamos, para finalizar o expediente, colocar em discussão e votação da ata, são duas atas, na verdade, as atas da sessão ordinária do dia 17 de dezembro de 2020 e a ata da sessão extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2020. Há alguma colocação por membro, pelos conselheiros em relação às duas atas? Parece que não há nenhum problema. Então, para agilizarmos, se todos os conselheiros concordarem, ao invés de ir para o processo eletrônico de votação da ata, visto que não há nenhuma observação, eu considero, então, que a gente possa fazer o seguinte: colocar se há algum voto contrário ou alguma abstenção, e caso haja algum voto contrário ou abstenção, aí necessariamente iremos ao eletrônico. Caso contrário, eu considero as duas atas aprovadas por unanimidade. Alguma objeção dessa forma? E não havendo, coloco então no chat se há algum contrário à aprovação das duas atas. Algum conselheiro se abstém? E não havendo nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, consideramos as duas atas aprovadas por unanimidade. E nesse processo, nessa forma, ganhamos tempo. Então, podemos agora entrar na ordem do dia. Tá, eu achei que você ia fazer. Bom, agora então, na ordem do dia, colocamos também em votação, vamos entrar no processo de votação, qualquer conselheiro pode se manifestar em caso contrário, antes da votação, se nós podemos aprovar a ata em bloco, sem prejuízo de votação. De destaque, desculpe. Então, reiterando, estamos colocando em discussão para colocar a ordem do dia para aprovação em bloco, sem nenhum prejuízo de destaque. Algum esclarecimento? Não havendo nenhum esclarecimento, por favor, Diana, coloque então a votação, o link para a votação eletrônica da aprovação da pauta da ordem do dia, sem nenhum prejuízo de destaque. A Diana já colocou o link. Então, para evitar o problema que tivemos no período final da tarde do primeiro bloco, em vez de 1 minuto, vamos conceder 2 minutos para a votação a partir de agora, solicitando que todos os conselheiros entrem no link, então, com calma e façam o processo de votação. Por favor, 2 minutos. Professor Ferraldo, pode, por favor, desligar o microfone e a câmera? Desculpa, viu?
Processo de votação encerrado. Por favor, Diana, faça a contabilização. Vocês estão visualizando 68 favoráveis de um total de 68 votantes, ok? Então, a ordem do dia foi aprovada sem prejuízo de destaques. Por favor, peço os destaques da mesa. Bom, eu queria destacar, né, então, os itens 3 e 4, né, que são votações, né, para colegiado, né? O item 5, o item 9, né, e o item 10. Finalizados os destaques da mesa, consulto os conselheiros para que, se além dos destaques da mesa, há algum destaque por parte de algum conselheiro. Por favor, me informe no chat. Não havendo, ficam destacados os itens 3, 4, 5, 9 e 10. Por favor, professor Pascoal, item 3. Bom, o item 3, né, então, se refere à indicação de um diretor de unidade universitária e respectivo suplente da área de Ciências Humanas para o CAD, em substituição ao professor Dr. Cláudio César de Paiva, do campus de Araraquara. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de se manifestar pelo Fórum de Diretores. Professor Rogério, por favor. Rogério? Professor Rogério, algum problema na conexão? Ele está com problema na conexão. Só um minuto, por favor. Me ouvem? Sim. Agora sim. Desculpa o problema aqui técnico. Tem uma indicação do Fórum de Diretores para a área de Ciências Humanas, é o professor Júlio e a professora Fernanda, respectivamente como o titular e o suplente. Passo a palavra antes, ambos, se quiserem se pronunciar, se anunciar e apresentar a proposta. Antes disso, Rogério, gostaria de saber se tem mais alguma indicação do colegiado. Sim, claro. Bom, e não havendo, né, se o professor Júlio e a professora Fernanda quiserem fazer uso da palavra, fica aberta. Júlio? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Pascoal. Eu gostaria de agradecer a indicação dos colegas do Fórum de Diretores, juntamente com a professora Fernanda, da FAAC, e espero contar com o apoio e a indicação dos demais conselheiros deste conselho universitário, para que possamos fazer e desempenhar um papel relevante em prol da universidade no CAD. Muito obrigado. Professora Fernanda? Não está funcionando? Estamos ouvindo. Agora sim, agora sim. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer também a confiança dos diretores e das diretoras que nos indicaram, que aceitaram a nossa chapa. Então, também nos colocamos aqui, Júlia e eu, à disposição do CO para fazermos parte do colegiado do CAD. Obrigada. É com maioria simples, né? Então, acho que a gente pode proceder já à votação, né? Então, do professor Derivaldo.
Ok. Então, não havendo uma única dupla inscritas entre titular e suplente, acho que nós podemos também proceder da forma anterior como da ata. Vou consultar os contrários, as abstenções. Caso haja algum voto, vamos à votação eletrônica. Caso contrário, agilizamos com aprovação unânime. Então, por favor, os contrários se manifestem no chat. As abstenções. E não havendo votos contrários e nenhuma abstenção, consideramos, então, os dois eleitos para o mandato no CAD, representando o CO por unanimidade. Professor Pascoal, passemos ao item 4. E, em nome da reitoria, agradecer a disponibilidade dos professores, né? Eu já estive com o professor Júlio no CAD, eu sei que foi feita uma escolha absolutamente qualificada pelo fórum, né? O professor Júlio tem grande experiência administrativa, né? Com certeza a professora Fernanda será um suplente à altura e me considero bastante satisfeito com a escolha, parabéns ao fórum de diretores. E nós vamos entrar no item 4, né? Que é exatamente na mesma linha, que é a indicação de um diretor de unidade universitária e respectivo suplente da área de ciências biológicas para o CAD, em substituição ao professor Dr. Celso Antônio Rodrigues, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu. Rogério, você tem indicação? Alguém mais do colegiado, por favor? Rogério? Sim, sim. Também tem indicação do grupo. Para essa vaga, o professor Fábio Mingato e a professora Renata Mari, a dupla que compõe, respectivamente, o titular e suplente para Ciências Biológicas no CAD. Está aberto o colegiado para outras indicações? Erivaldo? Não havendo nenhuma outra indicação, seguindo o mesmo procedimento, o professor Fábio gostaria de falar alguma coisa? Bom, boa tarde a todos. Também gostaria de agradecer, né, o voto de confiança dos colegas diretores para poder representar os diretores e o CO no CAD. E espero, né, como disse o Júlio, né, trabalhar de maneira propositiva para que a gente possa ajudar a administração da Unesp. E eu gostaria de colocar que a professora Renata Mari, ela se encontra em licença maternidade. Então, por isso, eu acho que, não sei se ela pediu para o Denis, que é o vice-diretor do campus lá de São Vicente, para se manifestar. Mas, ontem eu coloquei no fórum que eu já tinha conversado com ela antes e ela já tinha concordado em atuar como suplente. Muito obrigado. Erivaldo? Alguma outra colocação? Qual a unidade do professor, por favor, professor Edivaldo? Ah, tá, desculpa. Eu sou diretor, né, estou como diretor da Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas, campus de Dracena. Muito obrigado, professor. Desculpe, João Carlos. Então, e não havendo mais nenhuma manifestação, fazemos o processo de votação, então, da chapa única para a área de biológica, do mesmo procedimento. Aqueles que se manifestam contrários, por favor, se manifestem pelo chat. Abstenções? E não havendo votos contrários e nem abstenções, a dupla está referendada para exercer o seu mandato no CAD. Professor Pascoal? Eu também queria agradecer ao professor Fábio e a Renata pela disponibilidade. O CAD é um dos órgãos mais importantes dessa universidade, é um órgão normativo, toda a área administrativa, de planejamento, responsável pelo orçamento, né? E tenho certeza que realizará um trabalho com muito comprometimento, como sempre fizeram na sua trajetória universitária. O item 5 não haveria necessidade de destaque, mas eu acho que é muito importante, do ponto de vista acadêmico, a gente destacar, que é a concessão do título de doutor honoris causa ao senhor Carlos Assunção. Eu queria solicitar ao professor Murilo Gaspardo, né, que essa indicação veio de Franca,
que tecesse algum comentário a respeito dessa indicação que eu considero extremamente relevante para a universidade. Murilo está presente? Murilo, por favor. Está. Bom, só um instante. Bom, boa tarde novamente a todas e todas, professor Pascoal. Inicialmente eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor Erivaldo, com quem conversei em janeiro, pela celeridade com que tratou dessa questão, colocando a matéria em pauta já nesta primeira reunião do Conselho Universitário de 2021, bem como ao ilustre relator, sem o qual não seria possível pautarmos esta matéria neste momento. Eu deixaria, se for o caso, para que o relator se manifeste de maneira mais pormenorizada sobre a história do Sr. Carlos Assunção, mas é importante dizer que o Sr. Carlos é um senhor que passou dos seus 90 anos de idade. Ele estudou na nossa faculdade antes da criação da Unesp. Ele estudou conosco, e é um poeta com uma obra muito relevante, embora fosse até recentemente pouco conhecido no grande público, até que ele foi descoberto por pesquisadores da área de literatura e passou a ser apontado como um dos grandes nomes da poesia contemporânea. O Sr. Carlos, negro, neto de escravos beneficiados pela lei do ventre livre, tem sido um militante incansável em defesa da promoção da equidade étnico-racial e do combate ao racismo. Então, nós temos nesta homenagem a combinação de 3 elementos fundamentais. É um antigo aluno da nossa universidade, portanto, tem um vínculo direto com ela. É um militante de uma causa central para a superação das desigualdades históricas da sociedade brasileira e tem uma contribuição muito significativa para as letras e as humanidades. Então, eu gostaria de pedir o apoio das senhoras e dos senhores conselheiros para a aprovação da concessão deste título de doutor honoris causa, proposto inicialmente pela professora Regina Leisner, do Departamento de Relações Internacionais da nossa faculdade, e entendo que, além do reconhecimento da obra e da história do Sr. Carlos de Assunção, esse título é muito significativo em termos simbólicos, sendo a Unesp a universidade pioneira na implementação das cotas dentre as estaduais paulistas, e sendo uma universidade que se pauta pela inclusão, pelo reconhecimento dos direitos humanos, pela defesa dos direitos humanos e combate a todas as formas de opressão, é também seu papel, no meu entendimento, e por isso peço o apoio deste Conselho Universitário, de reconhecer aquelas figuras que combinam esses requisitos de ordem acadêmica, de ordem política, se destacando no cenário nacional. Eu gostaria, para finalizar, apenas de destacar um momento ocorrido no ano passado, que alguns dos colegas aqui presentes puderam participar, que foi um ato em defesa da democracia, do Estado de Direito, que organizamos pela faculdade. E neste ato, nós tivemos a presença de diretores da Faculdade de Direito da USP, da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o presidente nacional da OAB esteve lá também, dentre outras lideranças importantes, mas sem nenhum demérito de todas essas figuras de liderança no meio jurídico nacional. O ponto alto do ato foi justamente a leitura pelo próprio autor, pelo seu Carlos, do seu poema O Protesto, que emocionou a todos e foi um verdadeiro sinal de esperança nesses tempos que atravessamos. Então, agradecendo a atenção das senhoras e dos senhores conselheiros, a prontidão do professor Erivaldo em encaminhar
esta pauta, e bem como ao professor que gentilmente preparou o relatório em tempo bastante exíguo. Peço o apoio dos senhores para aprovação desta matéria. Muito obrigado. Eu acho que seria interessante que o professor Del, né, que foi o relator, ele se manifestasse. Né? Bom, boa tarde mais uma vez. Eu acho que o professor Murilo foi muito feliz na sua exposição ao apontar todos os elementos que indicam, eu diria, a necessidade de que reconhecêssemos esse título de doutor honoris causa ao poeta Carlos Assunção. Né? Nesse breve relato, o professor Murilo foi muito feliz, e eu gostaria apenas de acrescentar um elemento. Né? Infelizmente, nós observamos que a barbárie ela avança a passos largos no nosso cotidiano. E eu entendo que a universidade e a nossa Unesp, não só a Unesp, mas a universidade pública, gratuita, laica, de qualidade, tal como nós lutamos para que ela seja construída e reproduzida, cumpre um papel fundamental no combate a essa barbárie. Uma das manifestações mais cruéis, mais retrógradas que essa barbárie reproduz é exatamente o racismo estrutural que está presente na nossa sociedade. Eu acho que com esse gesto, né, a Unesp não só reconhece a importância do senhor Carlos Assunção, mas também reforça a sua vocação de uma universidade que olha para o futuro pensando na emancipação, na democracia e na ampliação de direitos, né, ao conjunto da sociedade paulista e também da sociedade brasileira. Né? Para ser sincero, eu agradeço a oportunidade de poder ter exarado esse parecer, né? E é isso. Também reconheço e solicito aqui a aprovação da concessão desse título. Obrigado, professor Pascoal. Nós vamos colocar em votação. Eu queria pedir, né, a esse colegiado todo o esforço para que essa votação fosse por unanimidade. É só uma solicitação, evidentemente cada um é livre, né, para votar como quiser, mas eu acho que seria muito importante para a nossa universidade que constasse, né, nos seus documentos que este colegiado aprovou a concessão do título de doutor honoris causa por unanimidade. Então, peço ao professor Erivaldo que proceda ao processo de votação. Professor Pascoal, ele já foi aprovado, né, em bloco, né? Então ele já foi unânime, né? Não, quando é destaca tem que votar. Ele pediu destaque. Eu destaquei. Ah, tá bom, tá bom. Nós não temos, eu perguntei ao professor Erivaldo, como a Tele sugeriu, nós não temos no regimento a aprovação, infelizmente, podemos até discutir isso na próxima reunião que constitui o regimento, nós não temos o instrumento da aprovação por aclamação, infelizmente. É por isso que eu solicito que seja, se possível, né, o esforço de cada um, tem as questões técnicas, que fosse por unanimidade. Pois não, professor. Então, seguindo o que nós estamos fazendo para agilidade a reunião, eu peço àqueles que são contrários, estamos então em processo de votação, os contrários se manifestem pelo chat. Abstenções? Então, eu considero aprovado por unanimidade, cumprimento este colegiado, né, por esse posicionamento. Eu não vejo aqui a presença do professor Marcelo Yamashita, que é nosso coordenador, mas peço a todos os meios da nossa imprensa que se encontrem presentes ou comuniquem, né, essa demanda ao professor Marcelo, que isso seja dado ampla divulgação interna e externa desse momento histórico. Na sequência, eu peço desculpas aqui, mas acho que no item 1, apesar de ele ter sido aprovado sem destaque, eu acho necessário ler o termo de posse e compromisso dos pró-reitores. Pode ser, presidente? Também não tem nenhum problema. Então, termo de posse e compromisso dos pró-reitores de Planejamento Estratégico e Gestão, de Extensão Universitária e Cultura, de Graduação, de Pesquisa e de Pós-Graduação.
aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021, na sala de reuniões do Conselho Universitário, tomam posse, respectivamente, nas funções de Planejamento Estratégico e Gestão, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura, pró-reitora de Graduação, pró-reitor de Pesquisa e pró-reitora de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, os professores doutores Estevão Tomatsu Quimpara, Raul Borges Guimarães, Célia Maria Giachetti, Edson Cotieri Botelho e Maria Valnice Boldrin, tendo em vista suas designações publicadas no Diário Oficial do Estado de 18 de janeiro de 2021, seção 2, página 58, com mandato a partir de 15 de janeiro de 2021, perante o magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, professor Dr. Pascoal Barretti, os empossados assumem o compromisso de cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral e a legislação da universidade, bem como as leis maiores do ensino no país. Considerando-se oficializado o ato, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor doutor Pascoal Barretti, e pelos empossados professores doutores Estevão Tomatsu Quimpara, Raul Borges Guimarães, Célia Maria Giachetti, Edson Cotieri Botelho e Maria Valnice Boldrin. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. Lembrando que os termos serão assinados presencialmente assim que possível. Bom, só queria informar que a gente já... Corrigi dois portugueses aqui. Que eu detectei a presença do professor Marcelo Yamashita, que é nosso coordenador de imprensa, né, e solicitei a ele ampla divulgação dentro da Unesp e na grande imprensa dessa decisão do Conselho Universitário. O item 9 é uma questão de alteração estatutária, então nós precisamos destacar, e a votação é de 2/3 da totalidade dos membros, né? É sobre a FAAC, que é uma coisa aparentemente muito simples no ponto de vista, que é a alteração da denominação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru para a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design do campus de Bauru. Então, estão abertas as inscrições, quem quiser fazer alguma manifestação. Inscrições abertas. Enquanto isso, a professora Fernanda quer fazer alguma manifestação, professora? Oi, gostaria sim, eu estava até escrevendo no chat, espero não gaguejar que nem eu fiz na última vez. Bom, gostaria de explicar então um pouquinho, fazer um histórico do que foi essa proposta de alteração da nomenclatura. Surgiu em 2019, né, eu sou da área de design também, a gente estava construindo a nova identidade visual da FAAC, e vimos que o design, que é uma área muito relevante, uma das mais antigas e relevante para a Unesp, né, é a pós-graduação mais bem pontuada do país, a nossa pós-graduação em design, o nosso curso de graduação sempre tem altas notas, né, no ENAD, em todos os avaliadores, então a gente via que não estava contemplado, né, a congregação percebeu que não estava contemplada a área de design, e é uma área específica mesmo, né, não dá para colocar nem em artes, nem em comunicação, às vezes as pessoas misturam, mas eu falo que é a mesma coisa que falar que veterinária e medicina é a mesma coisa, e não é, né, a gente tem as suas expertises. Então, a gente fez de uma maneira muito democrática, discutimos na congregação, a congregação sugeriu, inclusive, que fosse alterada a sigla, né? Mas aí a gente colocou para votação paritária entre servidores técnico-administrativos, docentes e discentes, com bastante explicação sobre a história, do porquê alterar, e aí decidiu-se, e foi aprovado também na congregação, queria manter o nome FAAC, Fantasia, até porque teria que mudar e-mail, teria que mudar site, talvez tivesse uma grande dificuldade burocrática para fazer isso. E sim, a gente teria o nome completo, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e Design. Assim que aprovado, se aprovado no CO, faremos a nova identidade visual e a gente não vai ter gastos, né, para fazer essa identidade visual, que será feita por um laboratório competente, que já fez, inclusive, marcas de vários institutos da Unesp e unidades. Então, faríamos essa identidade visual e, ao passo, assim, quando for necessário, a gente já vai substituindo graficamente os impressos, mas não teria nenhum prejuízo, caso alguém tenha essa dúvida, para a unidade nem para a reitoria. É isso. Obrigado pelo esclarecimento, professora. Mais alguém queria se manifestar?
Professor Luiz Carlos Pasquarelli pediu a palavra. Olá, boa tarde a todos e todas. Meus cumprimentos a todos, em nome do professor Pascoal Baretti. Eu queria só manifestar e reiterar aquilo que a professora Fernanda Henriques falou, que é a nossa diretora aqui da unidade. O curso de design, particularmente o programa de pós-graduação em design da Unesp, é o que tem o conceito mais elevado no Brasil na área do design, arquitetura e urbanismo. E o departamento de design é um departamento muito influente, com uma grande produção e expressiva formação de pessoas e recursos humanos. E essa demanda vem ocorrendo há muito tempo, mas na última gestão da direção, inclusive com a participação da professora Fernanda, foi possível fazer essa inserção, o que é muito importante para todos nós. Eu queria só falar isso. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, professor. Arivaldo? Nenhum inscrito, então. Então, podemos passar o processo de votação da mesma maneira como estamos fazendo com celeridade. Votos contrários? Abstenções? Professor Rotti se absteve. Isso. Temos uma abstenção. Então, nesse caso, vamos à votação eletrônica para que haja o quórum correto. Por favor, Diana, libere o link. Professor Erivaldo, enquanto isso, posso quebrar o protocolo aí? Pode. Pode. Só a professora Fernanda, bastante jovem, não deve se lembrar disso, mas quem fez a logomarca do CEVAP foi o Milton Nakata, da FAAC. E foi tão bem elaborada a logomarca que ela é atual até hoje, professora. É uma coisa fantástica a logomarca. Se a senhora entrar na página, a senhora vai ver. É um V com uma gota vermelha dentro, muito bem elaborado pela FAAC. O Milton Nakata, não sei se ele ainda está nativo. Ele se aposentou faz 2 anos, mas até hoje ele é chamado para todas as bancas de TCC, ele é uma referência para a gente. Ele que foi o chefe de departamento quando eu entrei na Unesp há 10 anos. Obrigada por ser muito nova, mas não é bem assim. Mas ele é uma referência para a gente, um grande colega, um grande amigo. Dá um abraço nele. Obrigado, hein? Ok. Então, vamos, por favor, ao processo de votação. A Diana já colocou o link. Como estamos fazendo, então, por favor, acessem o link, 2 minutos para a votação e os votos só podem ser contados a partir do link. Nenhum voto, por favor, pelo chat.
processo de votação encerrado. Por favor, Diana, a contabilização. Projetando? Estamos finalizando a contabilização e vamos projetar. Está aí o resultado: 77 votantes, 76 favoráveis e 1 abstenção. Último item, professor Pascoal. Antes disso, eu queria, para não perder a piada, né, falar para a professora Ferdi, né, que medicina e veterinária realmente não são a mesma coisa, mas os veterinários, de maneira muito elegante, eles chamam os animais de pacientes, né? Isso é uma prática, né, que eu acho muito bonita da parte deles. E o professor Barraveira, você não se incomoda que ele acha todo mundo jovem, né? Ele foi meu professor, ele fala, você é tão novinho, Pascoal, ele fala assim, né? Então ele acha todo mundo bastante jovem, né? Certo, professor? Um menino. Um menino reitor. Foi meu professor. Eu queria, então, agora partir para o último item, né? Destacado, né? Que é da Faculdade de Engenharia da Ilha Solteira. É um recurso interposto pela professora doutora Lília Iuli Isoda, referente à decisão da alteração do seu regime de trabalho de RDIDP para RTP. Né? Eu acho que o professor Roth, que foi o relator, eu queria passar para ele e, em seguida, para o professor Dionísio, da CPA, e também para o diretor da unidade, se assim o professor Enes achar pertinente. Então, o professor Enes, pode ser o professor Enes primeiro, né? Depois. Gostaria de ouvir o relator e também ouvir o professor Dionísio, que é o primeiro relator, regimentalmente, desculpa, Enes, primeiro é o relator. Então, professor Roth, por favor. Boa tarde a todos. Eu não gostaria de me estender, mas porque o relato está aí, o parecer está aí disponível para todos, mas, em suma, eu concluo recomendando que o Conselho Universitário acate o recurso da professora, baseado em alguns fatos que eu identifiquei, né, e que estão elencados ali na exposição de motivos. E estou aberto aí para qualquer esclarecimento, caso haja, sobre o parecer em si. Eu penso que, imbuída do espírito do CEP, quando novos critérios... Desculpe, é o final, eu estou no meio do parecer aqui, estou lendo, mas as razões estão aí. No último parágrafo, peço também desculpa pelos erros de português, de ortografia, né, e de digitação. A partir do meu entendimento da conduta da CPA ao longo do processo, os comentários em parágrafos anteriores são que, no meu entendimento, a CPA agiu ao largo das decisões do CEP, já nessa data de avaliação das atividades da docente, né? Compreendo a situação do departamento de matemática e todos os problemas que ela tem tido. O departamento de matemática hoje conta com 12 professores substitutos, então, para vocês verem qual é a carga que o departamento tem, só baseado nessa alocação de professores substitutos ao departamento, né? Acolho as manifestações do departamento da congregação e procuro incorporar os preceitos de avaliação como propostos pelo CEP, quando houve a aprovação do novo mecanismo de avaliação, conhecido como avaliação departamental, mas que privilegia o conjunto do departamento acima do individual. E também eu reconheço na professora que ela buscou humildemente satisfazer os critérios do CEP, os critérios que a CPA impôs a ela, uns critérios muitas vezes, né? Acho que em todos os relatos da CPA, foram 3 relatos,
relativos a 3 pareceres da CPA relativos ao trabalho da docente, e que eu encontrei em vários pontos contradições. Então, me coloco aí à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Então, seguindo a ordem de inscrições, é o professor Enes Furlani Júnior, diretor da unidade. Uma boa tarde, professor Pascoal, professora Maísa. Eu acho que eu tenho 3 minutos para fazer a minha... Não se preocupe com isso, professor. São 5, mas não se preocupe. Eu nunca pensei que eu ia receber um laudo aqui. Eu estou há 3 dias em estado febril. Eu nunca pensei que eu ia receber um laudo testando positivo para dengue e ficar feliz, né? Então, é uma coisa assim... Felicitações, professor. Exatamente. Mas, realmente, nessa situação toda, né, nós estamos tendo umas crises de dengue aqui na cidade. Mas, obrigado, professor Pascoal, obrigado a todos, uma boa tarde a todos os conselheiros. Eu acho que o primeiro, analisando tecnicamente todo o processo, acho que o professor Marcelo Roth, ele fez um relato muito feliz, um relato sóbrio, bem definido, buscando todos os aspectos relacionados a todo o processo. Me desculpe por não poder abrir a câmera, eu estou usando o computador do meu filho e ele tem umas coisas diferentes, que eu não estou habituado com esse tipo de coisa aqui, e não tem câmera no computador. Mas o professor Marcelo Roth, ele foi muito feliz, então, no aspecto técnico, ele comenta a fala dele, quando ele se refere ao processo que estava em andamento, ou seja, o próprio colegiado, o próprio CEP já estava modificando as regras, né? A ideia da CPA naquele momento era mudar para avaliação departamental e, ao mesmo tempo, um caráter punitivo para alguns docentes. E no caso especificamente da professora Lília. Então, o professor Marcelo Roth faz uma excelente explanação sobre tudo que aconteceu nesse período desde 2018. Então, desde 2018, com tudo que vem acontecendo, são uma série de solicitações de reconsideração, e eu particularmente tive a oportunidade de conversar com a professora Carminha na época sobre os agravantes do estado da professora Lília. Porque se de um lado ela procurava se inserir dentro dos programas de pesquisa do departamento, participar ativamente, como o professor Marcelo Roth falou, né, ajudando o departamento a não ter um prejuízo maior do que já tem, com 12 professores substitutos, então ela procurava trabalhar bem, e a própria CPA ilustra isso no documento dela, onde ela diz que a professora cumpria com as atividades de ensino, de extensão, e faltava se inserir em um grupo de pesquisa. E é exatamente nesse sentido, eu tenho percebido, já elogiei o professor Pascoal no dia de ontem, sobre uma maneira diferente de pensar sobre a avaliação. Não a avaliação, né, mas um acompanhamento, como a gente já discutiu bastante sobre esse assunto, para que você simplesmente não coloque o docente em uma situação difícil, né? Isso daí que nós não queremos mais realmente na universidade, por isso, então, eu dou meus parabéns por essa nova maneira de encarar a avaliação docente. E o professor Marcelo, então, ele faz todo um apanhado sobre isso, e no final do documento ele recomenda que o RD-EDP retorne para a docente. Existe um outro aspecto, que é o aspecto de saúde, que foi o que eu comentei com a professora Carminha na época. Se dos últimos 2 triênios de avaliação, onde ela recebeu várias críticas, a professora Lilian, ela já há uns 10 anos atrás, ela poderia ter pedido uma aposentadoria especial, porque ela já tinha problemas cardíacos e ela já tem um marca-passo já há 9 anos. Então, além de um problema grave que a professora tinha de depressão, e todos aqui conhecem do assunto, vocês da área médica mais do que ninguém conhecem os agravantes disso. Além disso, ela teve o marca-passo logo em seguida. Então, a professora Lilian, o processo de depressão dela foi agravado, ela não quis se aposentar, porque ela fala que a universidade é o melhor ambiente para ela, receber os alunos, ministrar as disciplinas dela na graduação, ajudar no programa de pós-graduação. Então, a gente tem que enaltecer todo esse trabalho que ela faz. E o que estranha realmente, e está lá no parecer do professor Marcelo Roth, é o tempo que a reitoria anterior demorou para analisar todo esse processo. Então, eu agradeço por esse assunto estar na pauta desse conselho universitário,
E gostaria de pedir a todos aí a compreensão para esse assunto e o retorno da docente ao seu RD e DP para que a gente possa sanar essa injustiça que foi cometida no passado. Então, mais uma vez, obrigado, professor Pascoal, agradeço a atenção. Edivaldo? Professor João Chaves. Não era o professor Dionísio que iria... O professor Dionísio ele não se inscreveu, eu que me inscrevi, então ele fica por último. Então, Isso. Então quem... é minha vez, é isso? Professor João Chaves, por favor. Tá bom. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Marcelo e também o professor Del, o professor Marcelo, por esse parecer que ele fez, e o professor Del pelo parecer que fez em relação ao título de doutor honoris causa que concedemos hoje nesse Conselho Universitário. Eu espero que essa seja uma última, ou que sejam as últimas situações pelas quais os nossos colegas docentes têm sofrido por conta de uma situação de persecutória, cruel, desumana e desrespeitosa para com essa universidade, que foi a atuação da Comissão Permanente de Avaliação durante a gestão anterior. Eu espero que isso esteja em processo de mudança, tenho certeza que sim, né, pelo que tem dito o reitor e pela posição em que foi colocado o professor Dionísio, né, tenho certeza absoluta que isto vai mudar, e são bons ventos que sopram na nossa universidade, da gente poder dar aos nossos docentes a atenção e o respeito que a universidade deve a essas pessoas que tanto se esforçaram, que tanto se esforçam, né, para dar para essa universidade a qualidade que ela tem. Então, eu queria fazer esse pronunciamento e, de alguma maneira, saudar, né, o fato de que, certamente, teremos uma discussão mais profunda para que se estabeleça nessa universidade um processo de avaliação digno da nossa universidade, né, e que viremos essa página triste e trágica da nossa universidade nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, professor. Na sequência, Ademir. Conselheiro, companheiro, Ademir. Bom, companheiro é bom, professor. Bom, torcida. Eu queria primeiramente, dar os parabéns ao professor Dionísio pela indicação, né? Eu acho que é um docente muito competente, né? Na qual a gente conhece muito bem, que faz um trabalho sério. Tenho certeza que essa indicação do professor Pascoal foi muito boa, muito relevante, né? Eu queria resgatar aqui, antes de falar do relatório do professor Marcelo Rotti, que esses casos de julgamento da CPA, estou falando de julgamento já, né? Ele é decorrente nas últimas reuniões do Conselho Universitário. E por conta da atuação da CPA, que era muito criticada, né? Porque já vinha com a questão da punição. Parece que era já um relatório punitivo para os docentes, né? E na maioria das vezes, para os novos conselheiros principalmente, que estão assumindo agora, houve uma reversão por parte do próprio conselho, né? Mesmo com alerta da gestão anterior sobre essas questões que poderiam implicar em sanções para a universidade, né? E na maioria das vezes o conselho universitário reverteu e aceitou, né, o requerimento dos docentes, né? Então, isso é importante, porque, na verdade, era sempre um julgamento aqui, né? Nós atuávamos como jurados, eu entendia isso, né? E sempre houve uma contradição, principalmente o professor Santo falava que não era um julgamento, a gente entendia que era um julgamento entre aspas, né? Da questão dos docentes. E, no caso, sempre com prejuízos imensos, né? Professores que estavam prestes a se aposentar, né? Com redução de salário, e agora com essa nova concepção que não será punitiva, né? Imagino que vai ser melhor para todos. Eu queria fazer um paralelo também de uma preocupação que eu tenho, né? A preocupação de ter uma questão corporativa dos docentes. Se há critérios, né, na avaliação do docente,
Eu acredito que tem que ser cumprido. É lógico, todos os casos que vieram aqui para o CO, eu particularmente e a nossa bancada de servidores entendeu que a gente deveria votar a favor do docente. Na maioria dos casos, mas tem casos que a gente vê que, puxa vida, realmente o docente não cumpriu. E às vezes o CO corrigia as distorções, né? Mas eu tenho essa preocupação de não haver um corporativismo, mesmo conhecendo o professor Dionísio, né? Sei que ele não vai discorrer sobre isso, né? Mas, assim, fazendo um paralelo aos servidores técnicos administrativos, quando vem algum tipo de caso, por exemplo, de demissão de servidor, eu vejo que o CO, ele não vê com os mesmos olhos, não estuda o caso com os mesmos olhos. Ele apenas atende o parecer lá da comissão processante, né? E nos casos também a gente não tem o direito da ampla defesa. Por exemplo, no ano passado, a gente teve que se esgoelar aqui para buscar 5 minutos para o advogado fazer uma defesa de uma servidora. Acho que vocês se lembram disso. Foi até histórico, na primeira vez que aconteceu isso. Quer dizer, professor Pascoal, eu tenho essa preocupação, mas para não me alongar muito, o parecer do professor Marcelo Rotti está bem claro, né? Na verdade, houve lá uma inversão, a reitoria demorou para colocar em pauta, né? O pedido do recurso à docente, passaram-se 2 processos à frente, quer dizer, isso é totalmente injusto. Não preciso, quem leu o relatório, muito bem feito pelo professor Marcelo Rotti, né? Então, nós somos favoráveis ao recurso, né? E vamos votar a favor. Em suma, é isso, professor. Obrigado pelo demanda. Queria agradecer à Secretaria-Geral, né? Que, pelo que eu entendi, deu celeridade, né? Ao processo, o professor Benedito Barraveira, ele pediu uma parte. Rapidamente, professor Pascoal, quero concordar com todos que me antecederam. O Ademir falou muito bem. É muito triste. Quer dizer, eu consegui chegar nos 70 anos, né? E é muito triste quando você chega no final da carreira de mais de 40 anos de Unesp e cair com marca-passo, né? Como disse o professor que me antecedeu, não sei se foi o João Chaves ou outro professor Hermes, mas imagina o sofrimento dessa pessoa, né? Que deu parte da vida dela para a Unesp. É um sentimento muito triste, né? Fazer isso com uma pessoa no momento mais difícil da vida, que é o momento que ela precisa de dinheiro para comprar remédio, né? Porque as doenças chegam com a idade, né? E então, professor Pascoal, eu queria aproveitar para parabenizá-lo pela iniciativa do Covid, porque essa doença, que parecia que era uma gripinha, essa doença nós vamos ter, andei conversando já com os colegas nossos da medicina, nós vamos ter que ter ambulatórios específicos para atender os eventos adversos tardios que essa doença vai deixar sequela. Vai deixar sequela cardíaca, neurológica, psiquiátrica, né? Depressão e daí para fora. O senhor que é da área de renal, né? Trabalha com nefrologia, sabe que os rins são acometidos por esse vírus. Então, nós vamos ter muitos sequelados na Unesp, porque a pandemia está aí e, acertadamente, o senhor está dando prioridade a essa doença. Eu acho isso, quero parabenizá-lo e concordar com todos que me antecederam na decisão dessa docente. É isso, muito obrigado. Obrigado, professor. Professor, presidente, o professor Marcelo Rotti quer fazer mais alguns esclarecimentos. O relator quer fazer um esclarecimento? Esclarecimento seguinte, eu não me detive a essa parte da saúde, eu mesmo me senti deprimido ao longo à medida que eu fui lendo os recursos dela, né, foi muito difícil para mim. Também, eu acho o seguinte, que eu gostaria de marcar a posição nessa questão da demora, né? Foram 7 meses, praticamente, dentro da assessoria jurídica, e eu não entendi por quê. 7 meses que o processo dela ficou na assessoria jurídica. Não houve demora da Secretaria-Geral em encaminhar os documentos, né, em nenhum dos momentos. E agora foi mais rápido ainda, porque eu entreguei o parecer dia
12 ou 13 de janeiro, e nós já estamos analisando ele aqui. Mas se pudesse ter um esclarecimento nesse sentido, eu gostaria. Por que essa demora? Não sei responder, professor. Acho que no tempo oportuno a gente responde, eu tenho certeza que não vai acontecer outras vezes. Exato. O importante é que quando nós assumimos a gestão, né, professor Pascoal, nós olhamos tudo o que havia em todos os setores, carecendo de pareceristas, relatores ou mesmo processos que estavam guardados em alguma posição, nós resgatamos todos esses processos e tomamos a providência de encaminhá-los todos. E é isso que nós estamos fazendo. Então, não cabe, como o professor Pascoal colocou, os porquês nesse momento, professor Marcelo. Mas o mais importante esta gestão está pautando pela celeridade e por atendimento a todas as demandas que chegam até nós. Na sequência, então, por favor, é o Tiago. Bom, como já foi comentado anteriormente, eu acho que não posso nem dizer que acho, né? É uma certeza. Desde quando eu retomei esse colegiado nessa gestão atual, não houve uma única reunião em que nós não tivemos uma discussão de um caso semelhante a esse, rebaixamento de regime de trabalho de um docente. Todas as reuniões. Então, no fim, acaba sendo tantas discussões como essa que a gente nem precisa ser repetitivo. Nós podemos pegar um aspecto de cada uma dessas discussões e comentar cada uma delas em cada uma das reuniões. Seria cômico se não fosse tão trágico. E nesse assunto dessa professora, o que chama atenção, que salta aos olhos, que de uma maneira absurda, não somente o tempo, como o professor Marcelo já citou, de 7 meses decorrido para se pautar o assunto, mas que, de uma maneira, como que eu posso dizer, contraditória, o recurso da professora foi recusado na primeira vez de ser pautado por conta de tempo decorrido. Porque regimentalmente foi, claro que esse foi um dos motivos apontados, mas foi apontado que regimentalmente a docente tinha 10 dias para fazer o recurso e ela tinha ultrapassado esse período de 10 dias. Demorou 30 dias, um pouquinho mais de 30 dias para fazer o recurso. E por isso ele foi rejeitado. E depois disso, a universidade demora o tempo que demorou para dar uma resposta. Sem contar que a assessoria jurídica demorou 1 mês para emitir esse primeiro parecer, né, que dizia que a docente tinha demorado mais de 10 dias para apresentar o recurso. Beira o absurdo uma situação como essa. Primeiro que eu acho que deve ser revista essa questão de tempo regimental, de 10 dias, para um recurso dessa magnitude. Né? O professor Marcelo, no primeiro parecer da assessoria jurídica demorou 1 mês, que foi quando ele deu esse parecer. 7 meses. Sim, demorou 7 meses depois, mas parece que o primeiro parecer, a docente, o primeiro parecer do CPA aconteceu em maio de 2019, ele foi para a docente foi comunicada em junho e ela apresentou o recurso em julho, né? Certo, e a assessoria só vai fazer o parecer, acho que em maio de 2020. 2020? Pois é. Então, é estranho. É difícil qualificar até o que acontece. Primeiro, acho que precisa ser vista essa questão regimental. Nós já tivemos um colega servidor técnico que também teve o recurso dele no CEL rejeitado por conta desse tempo regimental. O advogado do Sintunesp apresentou um recurso ao reitor e foi alegado que foi ultrapassado esses 10 dias. Para um processo dessa magnitude, que envolva ou um rebaixamento de regime ou uma demissão, 10 dias eu considero um tempo muito pequeno. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser revista, é algo que liga o sinal de alerta. E outra que me parece, né, uma universidade que falha num aspecto seu, que é na gestão, e cobra do docente por uma falha num outro aspecto na pesquisa. Não me parece um resultado justo o que aconteceu por tudo no fim. Né? Mas quase chegando a 2 anos que a docente tem o regime rebaixado e ainda esperando por uma solução, que me parece ainda ser injusto na questão do mérito, esse rebaixamento. Então, chegamos a um final
ainda que a gente consiga reverter esse quadro para docente, é um caminho trágico que se percorreu, muito triste. Bom, é só isso mesmo, obrigado. Obrigado, Thiago. O último inscrito, né, sempre é praxe, né? Ele foi convidado, né, o nosso presidente da CPA, ele tem, infelizmente, corintiano, mas eu acredito que ele vai ser um bom presidente da CPA, o professor Dionísio Pasquarelli Júnior. Eu posso usar a palavra, Pascoal, se me for concedido. Agora. Tá bom, então, obrigado. Bom, inicialmente, boa tarde a todas e todos. É um prazer retornar a esse colegiado, agora como convidado, né? Embora tenha muita vontade de fazer várias manifestações, mas eu sei que aqui, na qualidade de presidente da CPA, eu devo me ater à questão específica em relação a esse processo. Né? Começar pela questão técnica, né? Eu gostaria de dizer que eu respeito o trabalho das comissões de avaliação que me antecederam, né? Foi falado bastante aqui, eu tenho sido falado da questão de punição em relação à CPA, né? As pessoas que trabalharam na CPA anteriormente, elas não entendem, né, que esse procedimento é punição, e eu entendo o porquê disso, né? Na verdade, era uma política da universidade que está sendo revista, né? Então, é muito claro para mim, como presidente da CPA, que há um novo procedimento da reitoria que tem aderência à necessidade que a universidade já manifestou de que a avaliação institucional seja, né, o carro-chefe da CPA, e que o acompanhamento dos docentes para potencializar suas atividades é o que é importante nesse momento, onde a gente depende de tantas pessoas trabalhando em condições de trabalho muitas vezes bastante deficientes, né? Então, nesse sentido, né, eu gostaria de afirmar e reafirmar que esse caráter não existirá mais, por conta da política que a universidade está tomando, desde a sua gestão até os departamentos, com a avaliação departamental. Também gostaria de ressaltar, e já usei esse colegiado para falar diversas vezes sobre isso, a falta de valorização de regime de trabalho. Eu tenho feito uma campanha, o professor Pascoal é testemunha, né, para que a gente não use mais a palavra rebaixamento de regime de trabalho, porque o regime de trabalho não contém isso, né? Regime de trabalho ele não tem nem progressão e nem rebaixamento. São regimes específicos, né, para atender a necessidades da universidade, ou mais particularmente dos departamentos. Portanto, você mudar o regime de trabalho de RDDP para RTP, ou ainda para RTC, isso não é rebaixamento. Isso é uma alteração de regime de trabalho que precisa ser avaliado pelo departamento em conjunto com o docente. Então, nós não usaremos mais essa palavra rebaixamento para os diversos regimes de trabalho que a gente tem. Também não é uma progressão, não é um prêmio para ninguém, né? O rebaixamento e a progressão, elas têm na carreira docente seus lugares específicos. Eu vou rebater um pouquinho a fala do meu amigo Ademir, né, que só tem um defeito, como todos sabem, né, em relação à diferença entre a questão da troca de regime de trabalho e de um eventual processo administrativo que resulte numa demissão. São coisas completamente diferentes, né? Quando você tem um docente, assim como técnico administrativo, submetido a um processo, né, administrativo ou uma sindicância, o resultado dessa sindicância ou desse processo, ele pode receber diversos tipos de penalidade, inclusive a demissão. Então, nenhum docente e nenhum técnico administrativo, eles estão acima da legislação, né, e deverão, obviamente, respeitar todas as regras do serviço público. Então, nesse sentido, a questão da mudança de regime de trabalho, ela não passava necessariamente, como nesse caso em tela, né, por um mau procedimento do docente. Era uma avaliação acadêmica que eu insisto, não tem mais a mesma visão que talvez tivesse há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, quando a CPA foi montada.
Então, assim, o equivalente, Ademir, seria uma mudança de referência de um técnico administrativo. O técnico não está trabalhando, então ele sai de uma função, a gente joga ele coloca ele numa outra função lá, algumas referências abaixo, e aí está tudo certo. Isso não deve acontecer, e a gente nunca vai aceitar esse tipo de coisa, nem com técnico administrativo, e também não vamos aceitar mudança de função de docente, né? Como se fosse uma punição, como já foi bem colocado aqui, né? E aí, nesse caso, Ademir, eu aproveito a sua fala para, de certa forma, fazer com que os departamentos e unidades, né, se envolvam mais nessas questões. Porque muitas vezes essas questões chegam para a CPA, e a CPA já tomou, na minha opinião, decisões à revelia, né, dos departamentos de unidade, mas muitas vezes chegam até a CPA casos em que poderiam ter iniciado de outra forma no departamento e na unidade, e certamente teriam outro desenlace. No caso em questão, o departamento e a congregação se manifestaram várias vezes em defesa da docente. Eu não vou fazer defesa da docente, porque o professor Marcelo já colocou como relator, o professor Enes defendeu muito bem a nossa colega, mas eu sou colega da docente há mais de 27 anos, né? E, por sinal, ela trabalha com colegas, em pesquisa, colegas do meu departamento. Então, eu sou testemunha do trabalho dessa docente, mas, como presidente da CPA, vou me ater à questão técnica, né? O departamento de matemática de Ilha Solteira é um departamento com trânsito muito grande. Os docentes, muitas vezes, né, não ficam na unidade, né, buscam outros departamentos, talvez por maior envolvimento de pesquisa ou por características da sua pesquisa, e a professora ela está há 27 anos na unidade, quase 28 anos na unidade, né? Mais de 10 anos da presença da professora na unidade sem ter um curso de matemática, né? Nós não temos curso de pós-graduação no Departamento de Matemática de Ilha Solteira. Então, por todas essas questões, assim, imaginar o envolvimento da docente no mesmo nível de outros departamentos que têm essa produtividade científica, né, requerida pela CPA, é desumano e, de certa forma, incompatível com os interesses da unidade e da universidade. Então, nesse sentido, como presidente da CPA, eu gostaria de manifestar meu parecer favorável, minha manifestação favorável a que o regime de RDDP seja reaplicado à professora Lilian. Isso vai representar um apoio muito grande para o departamento, um resgate do departamento de um RDDP que faz muita falta e também para a nossa unidade aqui de Ilha Solteira. Obrigado, professor. Não há mais inscritos. Eu peço ao professor Divaldo para que proceda à votação. Ok. Diana, coloque, por favor, no chat o que nós vamos estar votando. Mas, para deixar claro a todos, acho que estão todos esclarecidos, nós vamos estar votando, então, o parecer favorável do relator ao pedido de recurso da interessada. Mas a Diana vai colocar aqui. Já está, o formulário, então, de votação já está, o link já está disponibilizado. Vocês podem acessá-lo e vamos dar, então, 2 minutos para que votem. Só recapitulando, para deixar bem claro, estamos votando o parecer do relator, que é favorável ao deferimento do recurso da interessada. Em processo de votação, 2 minutos, por favor.
Votação encerrada. Por favor, Diana, aguardo a contabilização. Esses 2 minutos levam uns 10 minutos, não acaba mais. Né? Erivaldo, a gente já pode abrir isso aí? Ah, tá bom. Estão projetando. Então, 76 votantes, 73 favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção. Então, o resultado é favorável, né? E a professora terá reaplicado o seu regime de RD e DP. Não havendo mais itens na pauta, eu queria agradecer, né, a presença e a colaboração, né, a paciência dos senhores. Nosso primeiro dia a gente pode ter cometido alguma falha, né? E gostaria de contar com todos na reunião conjunta, né, dos colegiados no dia 3, né? Eu já suspendi minhas férias, acho que eu perdi um dia, né, do abono de férias, depois preciso perguntar para o jurídico, mas espero que a gente consiga ter uma boa experiência nessa reunião sobre o Covid, né? Então a equipe não vai vir vestida de vermelho, mas acredito que vai ser uma boa reunião. Então, um bom final de semana para todos, né? Um forte abraço e eu passo para a professora Maísa para fazer o encerramento. Boa tarde a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham aí todos um bom final de semana e até o dia 3. Até logo. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau. Boa tarde, pessoal. Abraço a todos. Boa tarde, abraço a todos. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço, até mais. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.